Olá, boa noite. Quase 270 mil pessoas estão desempregadas no estado, uma situação crítica que é agravada pela pandemia. E em um momento tão difícil para as famílias que lutam para não passar fome, o preço do gás de cozinha e da gasolina sofrem mais um reajuste. O aumento já está valendo e vem dias após o reajuste da taxa extra da conta de luz. Faz as contas aqui, corta gastos ali, se reajusta, economiza e assim a Beth vai tentando driblar a crise. Tem que fazer até sorteio o que vai pagar, porque o negócio tá brinquedo não, tá? Cada dia as coisas subindo, aumentando, né? Beth é cozinheira, dona de um buffet e com o aumento do gás e da gasolina, ela teve que vender o carro e dispensar o motoboy para cortar gastos e tentar economizar. Por causa dessa crise aí, então as coisas estavam muito difíceis, ainda está ainda difícil. Aí eu tive que dispensar, mas é tanto que as pessoas hoje, quando fecham comigo, às vezes tem hora que eu falo, vocês têm que retirar no local. A Petrobras anunciou um novo reajuste de até 6,3% na gasolina, no diesel e no gás de cozinha. Com isso, esse é o 15º aumento consecutivo no preço do gás. Já a gasolina, só esse ano, aumentou 3 vezes. A gasolina aí podendo chegar a R$ 6,00 no consumidor final. Também o GLP também teve aumento, podendo chegar a R$ 105,00 a botija. Bom, isso se deve em relação ao aumento que teve no mercado internacional. Como nós importamos esses produtos, são os derivados de petróleo, como o petróleo aumentou no mercado internacional, a Petrobras precisa repassar o preço para o produto interno. Apesar do dólar estar caindo, mas o aumento internacional foi muito maior do que a variação cambial interna. Então, nesse caso, a Petrobras repassa para o preço internamente. Com isso, sempre nós, consumidores, que sofremos um pouco e pagamos muito mais, né? Silvia é motorista de aplicativo e com tantos aumentos assim, ela tem algumas estratégias para conseguir lucrar. Como trabalhar no horário de mais demanda, com valores mais altos, valor dinâmico que a gente chama, né? Para poder compensar esse aumento do combustível. Para poder conseguir ter um lucro melhorzinho, porque está complicado. É gasolina aumentando, gás de cozinha, diesel e até a energia. Tudo subindo em meio a uma crise. Pois é, parece que as contas não fecham, né? Semana passada mostramos aqui o aumento na conta de energia, que começou a valer esse mês. A energia foi para a bandeira vermelha nível 2 e passou de R$ 6,24 para R$ 9,49. Um aumento de 52%. Isso devido à falta de chuva. Então as reservas de água estão baixando e esse aumento é naquela banda chamada vermelha, entre 18 horas até as 21 horas, onde a energia é muito mais cara. Então é preciso, nesse período quando chegarmos em casa, nós economizarmos um pouco mais a energia. Beth sentiu esse aumento e logo buscou medidas para economizar. Quando eu estou no quarto, eu desligo a luz da sala. Quando entra na cozinha, se for precisar ligar a luz, eu ligo e desligo as outras luzes. Às vezes, na hora que eu desligo, tem um bocado, você está vendo uns aparelhos aí quase tudo desligado, porque senão tá difícil. Isso porque a gente não falou do preço dos alimentos, que hoje em dia ninguém consegue comer direito. E também foi reajustado, gente, o preço do diesel. A alta é de 3,7%. O valor do litro nas refinarias vai ser, em média, R$ 2,81. E está proibido o corte de energia elétrica pelos próximos 3 meses por falta de pagamento, mas para a população de baixa renda. Essa determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica vale até o fim de setembro. Mas atenção, isso não isenta o consumidor do pagamento da conta, mas garante que eles tenham energia elétrica enquanto há crise econômica devido à pandemia. Essa decisão vai beneficiar 12 milhões de famílias brasileiras que estão inscritas no CadÚnico, com renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa. Agora um alerta, um casal morreu após tomar solvente vendido na internet como se fosse óleo de semente de abóbora. A semente é muito utilizada para a prevenção de doenças e o fabricante que vendia o produto foi preso. O óleo de semente de abóbora pode ser encontrado em cápsulas ou em forma líquida. Um óleo muito procurado por ser rico em vários nutrientes e bom para a saúde. Um deles é a prevenção do câncer de próstata. Mais procurado pela classe
mais idosa, terceira idade, né? E ela tem esse poder de proteção. Porém, o casal Rosineide Dornelles Mendes Oliveiras e Willis Pena de Oliveira morreu intoxicado, acreditando que estaria consumindo esse produto. Mas, na verdade, eles estavam ingerindo um solvente. O site continha propaganda muito atrativa, né, que prometia controle do colesterol, controle da taxa hormonal, melhorias, né, do aparelho cardiovascular. Então, era muito atrativo para as pessoas. No suposto óleo de semente de abóbora, né, a gente identificou a presença de glicerina e também do dietileno glicol. Então, o dietileno glicol, que é uma substância tóxica quando ingerida pela via oral. E ela estava presente numa concentração de 13%, bem acima daquilo que é permitido pela farmacopeia. O produto vendido na internet por R$ 650. De saudável e nutriente, não tinha nada. A perícia feita detectou a presença de componentes como glicerina e etileno em grande quantidade, fatal para a saúde. O que nos realmente chamou a atenção logo nas primeiras análises é que os óleos vegetais, eles têm a presença de ácidos graxos. E este produto em si não tinha a presença dessas substâncias, né? Que é a composição realmente dos óleos. Então, a partir daí que a gente foi a fazer a análise do que realmente poderia estar presente ali. A polícia chegou até a causa da morte através do filho do casal, que, desconfiado, foi até a delegacia com a amostra do produto que os pais estavam ingerindo. Depois da amostra e de todas as investigações, a polícia foi até São Paulo atrás da empresa fabricante do produto. E, para surpresa de todos, o local era clandestino e completamente inapropriado. Quando chegou lá, encontrou uma casa totalmente improvisada, com embalagens, inclusive armazenada ao lado de um vaso sanitário, totalmente artesanal. E a vigilância sanitária estava junto com a Polícia Civil, fez os autos de infrações lá pelas infrações sanitárias e o responsável foi preso em flagrante por estelionato, que ele confessou que ele comprava o óleo vegetal, óleo de girassol, misturava anilina, misturava um saborizante, fracionava nos frascos e vendia como esse suposto óleo milagroso. A mulher morreu no dia 15 de fevereiro com uma insuficiência renal aguda e um edema pulmonar. Já o companheiro morreu no dia 16 de março, também com insuficiência renal grave, ambos causados por uma intoxicação. Um especialista orienta as pessoas na hora de comprar produtos pela internet. Verifique sempre se o site possui um endereço físico válido e também busque referências com pessoas conhecidas, para que você não caia em ciladas virtuais que coloquem em risco o seu dinheiro ou a sua vida. Uma menina de 5 anos morreu engasgada após engolir uma bolinha de plástico em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. Este cartaz foi fixado no portão da escola onde a criança estudava. Francisca Vitória Andrade Barbosa chegou a ser socorrida e recebeu os primeiros atendimentos dos bombeiros. A menina foi levada para um hospital, mas não resistiu. Segundo os bombeiros, a mãe chegou de carro com a filha engasgada. A criança já estava desmaiada, tinha pulso, mas não conseguia respirar. Foram feitas manobras de desengasgo e respiração artificial. Segundo o hospital, a equipe realizou o procedimento para a retirada do objeto e tentou por 40 minutos reanimá-la, mas não teve sucesso. Os detalhes desse triste caso você confere no tribunaonline.com.br. Um acidente envolvendo uma carreta que transportava óleo diesel pode comprometer o abastecimento de água na Grande Vitória e em parte da região serrana do estado. O alerta foi feito pela Cesan. O acidente aconteceu na BR-262 em Marechal Floriano. O motorista ficou ferido, mas foi socorrido consciente. O caminhão estava carregado com cerca de 45 mil litros de óleo diesel. Parte do combustível vazou e escorreu pela lateral da rodovia. Os bombeiros foram acionados e conseguiram impedir que o diesel caísse em um afluente do Rio Jucu. Mas devido ao acidente, a Cesan afirmou que o abastecimento de água
pode ser afetado na Grande Vitória, em Domingos Martins e Marechal Floriano. De acordo com a empresa, equipes estão monitorando a qualidade da água que está sendo produzida na capacidade máxima para manter os reservatórios abastecidos. Ainda segundo a Cesan, acidentes como esse podem levar à paralisação das operações em até 72 horas, mas garantiu que o diesel ficou retido na vegetação e até o momento não atingiu o braço sul do Rio Jucu, o que reduz o risco de impacto na captação da água. A afirmação também foi confirmada pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente após uma análise preliminar. O IEMA também cedeu barreiras para que os agentes da Cesan façam preventivamente contenções no ponto de captação de água em Marechal Floriano para que o abastecimento não fique prejudicado. Uma família morreu em um grave acidente em Pinheiros, no norte do estado. As vítimas são o agricultor Gilberto Saraiva, de 39 anos, a dona de casa Claudiana dos Santos Oliveira, de 33, e a filha do casal, Stephanie Oliveira Saraiva, de apenas 2 anos. A criança foi lançada para fora do veículo após a batida. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Segundo a PM, o pai, que dirigiu o carro, teria tentado ultrapassar outro veículo, mas percebeu que não conseguiria completar a manobra e tentou voltar. Acabou atingindo a traseira de um caminhão. Os corpos do casal ficaram presos às ferragens. O motorista do caminhão foi levado para a delegacia, prestou depoimento e foi liberado. No próximo bloco, moradores ainda têm dificuldade de agendar vacina e prefeituras não divulgam mais o fabricante na hora do agendamento. É já já. Estamos de volta, hora de atualizar as informações da pandemia. Nas últimas 24 horas, 23 pessoas perderam a vida, 1.036 novos casos foram registrados. Até o momento, são 11.584 óbitos, 523.235 casos confirmados da doença e mais de 498 mil pessoas recuperadas. As prefeituras pararam de informar no agendamento o tipo de imunizante que será aplicado. É que tem gente escolhendo qual vacina quer tomar. Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, Janssen. Esses são os 5 imunizantes usados no estado para combater a Covid-19. Enquanto o calendário avança, há alguns entraves. É que tem gente que está se recusando a tomar vacina. Gente que está querendo escolher o imunizante. Realmente tiveram pessoas que chegaram aqui, perguntaram qual o laboratório. Quando foi informado o laboratório da vacina, a pessoa disse que não queria, foi embora. Uma atitude que atrasa cronogramas, sobrecarrega sistemas. As prefeituras estão deixando de informar qual vacina será aplicada. E a explicação para a escolha é que, em muitos casos, existe o temor de reação e a busca até mesmo por uma única dose. Todas as vacinas são eficazes, eficientes, todas as vacinas conferem imunidade. Você viu aí, enquanto tem gente querendo escolher a vacina, definir de qual laboratório quer tomar, há algumas pessoas que ainda nem conseguiram tomar a primeira dose. Estão fazendo de tudo, tentando agendamento, para elas não importa, elas querem a vacina. A Carla tem 46 anos, está há 4 semanas, isso mesmo, 4 semanas tentando marcar. Não consegue, pensa até em desistir. E quando chega na hora de agendar, dá erro, sai do sistema. E quando eu chego lá para agendar, aí já acabou as vagas. O Walter também, ele tem 49 anos, já até tentou ir numa unidade para ver se consegue vacinar, mas até agora nada. Estou tentando tomar a minha vacina contra o Covid e não consigo marcar pelo agendamento porque o site não suporta. Para a secretária de Saúde do município da Serra, o morador tem que persistir. Por favor, insistam. Toda semana, segunda, quarta e sexta, o município oferece o agendamento para a primeira e para as segundas doses. Olha, até hoje, 1.687.981 pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A gente tem o painel vacina, a gente pode colocar aqui na tela. E segundas doses foram 613.958 pessoas que tiveram a segunda dose aplicada. A seguir, o governo do estado participa de prestação de contas na Assembleia Legislativa. É já já. A expectativa do governo do estado é de que a situação da pandemia melhore entre o final deste ano e o início do ano que vem. A afirmação foi feita pelo governador Renato Casagrande durante a prestação de contas na Assembleia Legislativa.
Dos 30 deputados estaduais, 24 estavam no plenário, 5 participaram de forma virtual e somente o deputado Luiz Durão, do PDT, não compareceu à sessão de prestação de contas do governador Renato Casagrande. O governador começou falando sobre os desafios da pandemia. Ver que a gente tomou uma decisão dura lá atrás e chegar agora, poder apresentar um mapa de risco que a gente não tem nenhum município mais em risco alto, é uma vitória, né, da população capixaba, daquilo que a gente fez juntos nesse estado, e a gente poder ir com muita responsabilidade e flexibilizando atividades econômicas e sociais para que a gente dê ao estado do Espírito Santo uma capacidade de se recuperar na frente e primeiro do que outros estados desse país. Durante a sessão de prestação de contas, o governador Renato Casagrande destacou o plano de investimento público, que já captou 9 bilhões de reais. Só na educação nós estamos aportando 1 bilhão e 100 milhões de reais. Também estamos destinando para a área de saúde um investimento, né, de mais de 500 milhões de reais. Obras importantes foram citadas, como a do Portal do Príncipe e também a da Terceira Ponte. A obra do Portal do Príncipe, como está indo bem a obra do Portal do Príncipe. É só você olhar a obra que nós começamos do Complexo Viário de Carapina. É só você observar, agora, já chegando o material, projeto pronto, nesse mês de julho, a gente começa a fazer a obra da ampliação da Terceira Ponte. Nós estamos fazendo obras que mudarão a realidade da Grande Vitória. Sobre a pandemia, Casagrande se mostrou otimista com o que virá. Nós ainda estamos com um percentual muito pequeno de segunda dose aplicada em todos os brasileiros, então ainda não podemos estimar efetivamente quando é que a gente volta à normalidade, mas esperamos que no final desse ano, início do ano que vem, a gente de fato esteja numa situação muito melhor. A prestação de contas estava marcada para acontecer em fevereiro, mas foi adiada devido à pandemia. De acordo com a Constituição Estadual, o governador tem que prestar contas do ano em exercício até o dia 30 de abril do ano seguinte. Caso isso não ocorra, pode figurar crime de responsabilidade. Segundo o Legislativo, apesar de não ter ido até o plenário, Casagrande apresentou os documentos dentro do prazo para análise. Bom, o TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite. Até amanhã.